Está pronto aí? Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Então, dando continuidade ao nosso estudo da filosofia moderna, nós vamos refletir hoje sobre o pensamento revolucionário. Para começar, vamos iniciar distinguindo qual que é a diferença entre revolução e reforma. Seria mudar praticamente tudo. Enquanto reforma é você fazer reparos, algumas pequenas mudanças. Se você fazer uma reforma na escola, seria consertar aquilo que está estragado, não está funcionando. Agora, fazer uma revolução na escola seria demolir a escola e construir outra coisa no lugar. O que vocês construiriam no lugar da escola? Cemitério? Porque aqui é um túmulo de seres humanos. A escola mata. Alguma coisa dos alunos da escola mata, principalmente a criatividade, né? A escola é um ambiente construído não para que o aluno se desenvolva, mas para que ele se submeta. E vocês são treinados a ficar sentados, a ficarem em silêncio, a ouvirem. Uma preparação para docilizar vocês, tornarem vocês dóceis, domesticar vocês, para que assim vocês possam estar preparados depois de saírem daqui para o mundo do trabalho, onde você vai ter que fazer a mesma coisa, só obedecer, ficar em silêncio e de alguma forma se submeter aos comandos do seu patrão. Então aqui a escola está te treinando para isso. Ela está te colocando numa forma. Então a revolução seria demolir isso e construir outra coisa no lugar, um espaço, ou um cemitério, para poder, de alguma forma, recordar aqueles que aqui mataram a sua criatividade e a sua subjetividade. O pensamento revolucionário ele vai se desenvolver na Europa entre 1770 e 1848, ou seja, entre os séculos 18 e século 19. Ele começa a se desenvolver com pensadores como Jean-Jacques Rousseau. Rousseau foi um suíço que viveu grande parte da sua vida na França e ele defendia um conceito que era o conceito de vontade geral. Segundo Rousseau, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Segundo Rousseau, nós também nascemos livres, mas a sociedade ela nos escraviza. Então, o homem nasce bom, a escola corrompe o indivíduo. A escola que ele aprende a fazer tudo de errado que existe. O homem nasce bom, ao nasce livre, a escola o escraviza, né? Se torna um escravo, um sujeito dócil, dominado. Então, por Rousseau, essa corrupção da humanidade, essa escravização do ser humano, ela surgiu com a propriedade privada. Porque no estado de natureza o homem vivia em perfeita harmonia com a natureza e uns com os outros. Mas chegou um determinado momento que um sujeito foi cercou um pedaço de terra. Aí Rousseau diz, maldito foi esse primeiro ser humano que cercou o primeiro pedaço de terra e disse, isso aqui é meu. Mais maldito ainda foram os outros seres humanos, que não foram lá e arrancaram as estacas e as cercas e disseram, não, a terra é de todos. Porque a partir dali nasce a propriedade privada e junto com a propriedade privada nasce a corrupção entre os seres humanos. Porque uns passam a ter e outros passam a não ter. Aqueles que têm querem ter cada vez mais. E para ter mais eles se corrompem. Aqueles que não têm passam a querer ter. E para ter eles também se corrompem. Aí nasce a corrupção. E junto com a corrupção, a desigualdade, a violência e todos os males sociais, segundo Rousseau. Então é necessário construir um novo contrato social. O primeiro contrato social foi fundado sobre a propriedade privada. Agora é necessário construir um contrato social
uma sociedade, um Estado, um governo que seja regido não pelos interesses privados, os interesses da propriedade privada, mas os interesses coletivos, a vontade geral, os interesses que nós temos em comum. Então, para Rousseau, essa nova sociedade deveria ser regida pela vontade geral, e a vontade geral são os interesses que nós temos em comum. Então, a lei seria fruto desses interesses que nós temos em comum, fruto do consenso. E se não há consenso, não pode haver lei. Então, na sociedade, para Rousseau, essa sociedade regida pela vontade geral, só seria possível uma lei se houvesse consenso. Tem consenso sobre aborto? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Então, não pode ter lei sobre aborto. Quem quer fazer aborto, faz. Quem não quer, não faz. Não tem consenso. Tem consenso sobre as drogas? Não tem. Tem gente que quer que libera, tem gente que quer que proíbe. Então, quem quer mexer com droga, usar droga, usa. Quem não quiser. Mas também tem gente que não É aceito pela sociedade. Eu posso também que não tem consenso a respeito disso, tipo, Nem tá matar, por sabendo o que exemplo. tá falando. Mas só que ainda é Não, há um consenso, né, nesse sentido. Ninguém quer morrer. Não, essa aqui ainda tem gente que mata. Você quer, apesar de ter gente suicida, né? Mas ainda assim tem lei. Oi? Mas só que ainda Não, assim mas tem aí lei. é um consenso, né? Um consenso nesse sentido. E o Rousseau vai falar o seguinte, para funcionar essa vontade geral, teria que ser sempre em sociedades com um número de pessoas reduzido. Quase que comunidades. Por quê? Porque quanto mais amplia o número de pessoas dentro de uma unidade, mais difícil você tem de chegar a um consenso. Então, se tiver gente demais, é quase impossível você chegar num consenso. É legal. Vai defender o direito de matar. Não sei se seria um direito, se seria consensual. Mas o direito de preservar a vida, sim. Então, para preservar a minha vida, eu posso ter o direito de matar. Aí entra um direito, é quase consensual. O direito de me defender, o direito de autodefesa. Inclusive, a legislação de todos os países praticamente prevê isso. Em legítima defesa, você pode matar alguém. Ou seja, defender sua própria vida. Agora, se sai matando os outros, você não existiria sociedade. Não teria como nem viver em sociedade se as pessoas todas defendessem o direito de sair matando. Então, há meio que um consenso. Algumas coisas dá para chegar no consenso, ou um consenso relativo. Né? Claro que tem os ladrões, os assassinos, mas esses, mesmo eles, não defendem abertamente. Eles fazem isso de forma escondida, inclusive para tentar não serem pegos, né? Porque a legislação prevê que eles deveriam ser punidos. Depois, em 1776, nós temos a obra O Senso Comum, do Thomas Paine, que é um dos patriarcas aí da Revolução Norte-Americana, da independência dos Estados Unidos. Ele defendia e exigia liberdade para as colônias norte-americanas do domínio britânico. Na época, os Estados Unidos da América estavam sob o domínio da Inglaterra. E o Thomas Paine defendia a independência dos Estados Unidos, que vai acontecer inclusive nesse ano, né? No dia 4 de julho de 1776, os norte-americanos, os Estados Unidos da América, comemora o Independence Day, o dia da independência. Mas essa independência demorou a ser reconhecida, né? Só em 1783, as colônias norte-americanas, as 13 colônias originárias, elas venceram a guerra de independência contra o Império Britânico, e só depois ainda que foi reconhecido. Aqueles venceram a guerra de independência. Então foram quase 10 anos de guerra para os Estados Unidos conseguir a sua independência. O Brasil também teve suas guerras de independência, durou 2 anos aqui, né? De 1822 a 1824. Algumas regiões, principalmente no Nordeste e no Norte, algumas antigas províncias ou capitanias não queriam independência em relação a Portugal. Em 1788, a crítica da razão pura, da prática, né, do Kant, Immanuel Kant, filósofo alemão, defendia que os julgamentos morais e políticos deveriam ser regidos pela razão, e não pela religião e nem pela fé. Ou seja, o nosso comportamento ele deve ser regido pela razão. E aí ele vai estabelecer um princípio ético básico que é chamado de imperativo categórico, que diz o seguinte:
age de tal maneira que a atuação possa se transformar numa lei universal. Aí entra o BO, né? Quando você fala de que algumas pessoas defendem assassinato. Por quê? Se todo mundo começar a matar, não vai sobrar ninguém. Mais ou menos aquela ideia que o Mahatma Gandhi disse, né? Se defendermos a lei do talião, que é olho por olho, dente por dente, o mundo vai ficar cego e banguela. Se todo mundo defender, né, o direito da morte, não vai sobrar ninguém, vai todo mundo matar todo mundo, né? Ah, tal pessoa matou a outra, então eu posso vingar e matá-la. E aí, quem matou ela, outro pode vingar porque matou. E assim, vai todo mundo matando um ao outro. Então não dá para você estabelecer isso como um imperativo categórico para a sua ação, segundo Kant. Em 1789, a Bastilha, a prisão de Paris, que naquele momento estava servindo como depósito de armas, munição, pólvora, né? Ela foi tomada pela multidão, dando início à Revolução Francesa, no dia 14 de julho de 1789. Nós temos a tomada da Bastilha. Né? Em 1790 começa o pensamento conservador, moderno, com Edmund Burke. Edmund Burke denunciou a violência da Revolução Francesa. A Revolução Francesa durou 10 anos, teve momentos de terror, foi algo bem violento. Ele vai refletir sobre essa revolução e aí ele vai defender o seguinte: reformas, mudanças lentas e graduais. O pensamento conservador busca conservar. Ele sabe que as mudanças acontecem, mas as mudanças não podem ser bruscas, porque mudanças bruscas geram o caos. O caos leva à violência, e a violência, né, acaba por dirimir vidas humanas. Então ele é contra revoluções, que são mudanças drásticas. Ele preferia reformas, que são mudanças graduais. E é isso que vai defender, de forma geral, o pensamento conservador. Depois, em 1792, a República foi proclamada na França pela recém-impossada Convenção Nacional. Em 1799 e 1800, 1801, chega ao poder na França o Napoleão Bonaparte, né, que vai levar os ideais da Revolução Francesa para toda a Europa, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Em 1798, a rebelião irlandesa, inspirada pelas revoluções francesa e norte-americana, fracassou em derrotar o domínio britânico. A Irlanda, nessa época, estava sob o domínio da Inglaterra. Inclusive um filme desse período aqui, não sei se vocês já assistiram, Coração Valente, né? Tentativa lá do sujeito lá, morre gritando liberdade, né? Um dos princípios aí da rebelião irlandesa. Em 1804, o Haiti, depois dos Estados Unidos, foi o primeiro país da América a conquistar sua independência. Foi uma independência completamente diferente, porque essa independência foi liderada não pelas elites coloniais, como no caso do Brasil. O Brasil se tornou independente em 1822 por uma elite. Dom Pedro I, que era filho de Dom João VI e era rei de Portugal, é que vai liderar o processo de independência do Brasil, ou seja, a mesma elite continua no poder. No Haiti nós temos um caso completamente sui generis, porque quem vai declarar a independência são os negros. Eles exterminam os brancos e tomam o poder no Haiti, tornando-se a primeira república negra das Américas. Os negros escravos do Haiti conseguem a independência e a libertação também da escravidão. Por isso o Haiti depois vai sofrer intensas retaliações e hoje é um dos países mais pobres da América. Esse é um pouquinho aí do pensamento revolucionário, ao mesmo tempo que ele vai ser contraposto pelo conservadorismo de um Edmund Burke, que é o pai do conservadorismo moderno e contemporâneo. Compreenderam aí, pessoal? Pensamento aí? Processo histórico? Alguma dúvida? Por hoje é isso aí, então.